vamos falar sobre política. A verdade ensinada por Jesus nada tinha a ver com política. Jesus nunca optou por um partido político. Antes, a pregação do Senhor Jesus, o ensinamento, girava em torno do reino, de que ele mesmo seria o rei. Ele era o rei. Lucas 4,43 fala sobre isso. Esse reino que o Senhor Jesus estava proclamando era um governo celestial, o qual substituirá todas as administrações humanas, o reino humano, trazendo o que? A paz permanente para a humanidade. A única paz que pode haver no mundo é o que? É o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se nós pegarmos Isaías 9, Daniel 2, a Bíblia diz a respeito dos políticos humanos, que não confieis nos nobres, nem nos filhos do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Se nós pegarmos muitos outros versículos, nós vamos encontrar o que fala deste mundo terreno. Mas vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante, que vai ser a nossa escritura principal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém, Senhor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus minúsculo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu os vossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, Glória a Deus. para que a excelência do poder seja de Deus, Glória. e não de nós. Glória a Deus. Senhor Jesus. Oh, maravilha.
abençoa essas palavras em nossos corações. Nos permita, Senhor Deus, entendermos, compreendermos, Senhor Deus, o dia, a estação em que nós estamos vivendo. Possamos também, Senhor Deus, reconhecer, Pai, as táticas deste mundo para tentar nos envolver nele, Senhor Deus. Porque nós aprendemos que nós não somos deste mundo. Estamos aqui por uma passagem, para aqui, Senhor Deus, sermos provados, sermos testados, antes de nós recebermos a recompensa, Senhor. Ajude a cada um de nós a desviar nossos olhos das tentações mundanas, dos interesses deste mundo, Pai. Que o nosso interesse possa ser somente o seu reino, a sua palavra, Senhor. Glória a Deus. Abençoe, Senhor Deus, a cada um que está aqui conosco nesta manhã. Os que não puderam vir também. Que essa palavra possa chegar até eles. Pois eu agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Deus, aleluia. Graças a Deus. Louvado. O versículo 16 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, nos movimentos políticos, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporárias, e as que não se vê são eternas. E as que não se vê são eternas. Algumas escrituras, vamos citar, por exemplo, São João capítulo 14, versículo 30 e 31, diz assim: já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não vá odiar ninguém. Não odeie. 1 de João capítulo 5, versículo 18. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Então não somos deste mundo. Lucas 4, quando o diabo levou o Senhor Jesus no monte, ali mostrou o quê? Todo o poder político. E lhe ofereceu. Alguém oferece para outro aquilo que não é dele? Alguém oferece? Eu posso dar para alguém essa Bíblia se ela não for minha? Tem que estar em meu poder primeiramente, para eu dar para alguém.
São João 6 queriam coroar o Senhor Jesus. Em São João 6 queriam coroar o Senhor Jesus como rei deste mundo. O que ele fez? Foi para o monte orar. O parente redentor diz assim: agora, para perceber o fundo da história, para você, enquanto você escuta, poderá ser capaz de compreender o que é. Vamos pegar um exemplo aqui. Moabe, os moabitas. Todos nós sabemos que ele veio do que? Da filha de Ló. Você vê, já veio de um modo contrário. O profeta fala, tiveram uma criança, e uma delas originou e trouxe a nação de Moabe, supostamente cristãos, porém, eram misturados no paganismo. Veja, deixando a terra prometida, não importa quão ruim estava, a permanência passageira numa terra estranha trouxe problemas. Quer ir para terras estranhas? Você vai ter problema. Quer sair da terra prometida? Você vai ter problemas. E a qualquer tempo que um crente sai da sua terra dada por Deus, e aonde é o lugar que Deus nos deu? É a sua palavra. Amém. A qualquer momento que você sai da palavra, você entra em problema. Entra em problema. Não importa a razão que você tenha. Ló teve aparentemente uma boa razão para ele se separar de Abraão. Muitas vezes, na política, essa eleição que está vindo e assim por diante, um bom homem pode ser um bom homem, e então ele vai perambulando, desviando-se daquelas terras, como um certo pastor que conheço, concorreu para ser prefeito da cidade. E quando ele procedeu assim, ele saiu das suas terras ministeriais e Satanás o derrotou bem ali. Saiu da palavra, saiu da igreja, foi para a política. Satanás o derrotou bem ali. E qualquer cristão, se qualquer cristão sai dessas terras, ele pode dizer, bem, eu vou dar um passeio, não, eu só vou ali à noite, só ver um joguinho, só um tempinho ver um joguinho, um local inapropriado. Não, vou tomar só uma bebidinha. Não, só vou carregar uma bandeirinha. Se você está fora das suas terras, volte. Glória a Deus. Você apenas está marcando o seu rumo para o problema. Nossa, eu vou dar uma voltinha. Só vou dar uma voltinha, vou experimentar. Eu sou um crente revelado. Eu sou revelado, o diabo não pode. Você sai da sua terra. Você já é um homem derrotado, uma mulher derrotada ali. Vocês estão fora de suas terras. Não façam aquilo. Permaneçam dentro de suas pátrias.
Permaneça na palavra. Amém, Senhor. E Satanás nunca te derrotará. Aleluia. Permaneça em Cristo. Amém. Pergunta e respostas número 3. Observe, eu não sou um político. O que eu desejo realmente é ser um cristão. Amém. Vê? Aleluia. E este não é lugar para políticas. Aleluia. Este não é lugar para político, vê? A coisa toda se acabou de qualquer maneira, daquela maneira. Mas disso que estamos falando a respeito é eterno. Democrata, republicano, partidos políticos, é tudo uma desordem. Isso nunca pode ser remido. Por quê? O que está condenado não pode ser remido. É verdade. Amém. Está terminado. Então não se discutam mais sobre essas coisas. Não discutam sobre isto. A coisa a fazer é viver para este reino eterno. Glória a Deus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Amém, Senhor. Isto é correto, sim, Amém, Senhor. Aleluia. Então a política está de um lado da cerca e eu estou do outro. Amém, Senhor. E eu disse, Glória a Deus. eu votei uma única vez. E o meu voto foi o único que eu fiz. Aleluia. E eu nunca quebrei ele. Glória a Deus. E este foi para Cristo. E eu tenho certeza, Aleluia. ele vence. Amém. Aleluia. Isto é certo, vê? Glória a Deus. Aleluia. Você tem uma votação que está vindo. Vê? Deus vota a seu favor. O diabo vota contra você. Verdade. De que lado você vai ficar? Glória a Deus. Para o lado que você lançar o seu voto, é aí que você vai ficar. Aleluia. Glória a Deus. É de onde você está saindo. Para onde você deu o seu voto. Amém. Se não há nada te condenando, siga em frente. Simplesmente diga: afasta-se de mim, Satanás. Glória a Deus. Siga em frente. Tome a iniciativa e viva para Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje tem se cumprido esta escritura. Agora, lhes peço que considerem a era e o tempo em que estamos vivendo, juntamente com a palavra dita para hoje. Se nas eras passadas os homens de Deus podiam dizer: hoje tem se cumprido essa escritura, então, e as escrituras para hoje? Que há prometido para este dia? Onde estamos parados? Em que horas estamos vivendo? Se o relógio está a 3 minutos para meia-noite, aonde nós estamos parados? A que horas nós estamos vivendo? O mundo inteiro está em grande temor. A igreja está numa cama de imundície. E ninguém sabe onde está parado. Que horas são? E as escrituras para hoje? As condições da igreja de hoje e no mundo, a política, o nosso sistema mundial está tão podre. Agora, eu não sou político, eu sou cristão. Amém. Eu não sou político, eu sou cristão. Eu não tenho interesse em
falar do sistema político. Simplesmente quero dizer que ambos os partidos, todos os partidos estão podres. É verdade. Eu votei uma só vez e votei para Cristo. Amém. E com este voto, eu tenho um triunfo assegurado. Glória a Deus. O diabo votou contra mim. E Cristo votou ao meu favor. O voto vai vencer? Aleluia. Glória a Deus. Agora, onde estamos, o sistema todo está podre. É verdade. O sistema todo está condenado. Glória a Deus. A invasão dos Estados Unidos. A igreja tentando fazer a igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos de tubos, e conseguir tudo para tentar se moldar com a igreja católica. Não se deve moldar com a igreja católica, dado que ela está condenada a ir à destruição. Como você vai querer se moldar ou copiar o sistema político? Para onde ele está caminhando? A destruição. É verdade. Pois isto é assim, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ela está condenada a ir à destruição. E você é um molde segundo ela? Se você está se moldando em algo que vai ser destruído, você vai para a destruição também. É verdade, Senhor. Glória a Jesus. Se eu estou moldando em algo que eu quero, eu vou para a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. O que nós estamos moldando hoje? Oh, Deus. O que nós estamos copiando? Porém, o que nós necessitamos hoje não é de uma grande igreja, um grande espiral. O que nós precisamos é um altar antiquado, onde os pecados sejam completamente queimados, Glória a Deus. sob orações de homens e mulheres consagrados, que amam o Senhor Jesus. Amém. Você sabe disso. Isso é o que nós necessitamos. Ouçam-me, amigos. Ouçam-me. Isto é amor. Mostrar a verdade é amor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, lembre-se, pela terceira vez, eu nunca votei em minha vida. Veja, isso não é nada do que me vangloriar. São os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo. Porém, eu penso demais em meus amigos, para colocá-los ali dentro. Olhe, eu os tenho visto entrar como bons homens e sair como ladrões, e eu não desejo isso. Glória a Deus. Nós, você e eu, somos responsáveis pelo nosso voto. Amém. Quando nós votamos, ou quando nós apoiamos, nós somos tão culpados quanto aquele que é. A sua presença é um voto. O seu voto é um reconhecimento de que aquela pessoa te representa o que você crê. Eu tenho uma coisa
E eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa, que é o meu candidato. Glória a Deus. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E a Ele somente. Glória a Deus. E eu entrego todo o meu tempo para Ele. Amém. Eu me dedico a Ele. Isto é correto. Aleluia. E se eu posso corrigir a igreja, o restante do mundo cuidará de si mesmo. Isto é correto. Nós não temos mais Constituição. Ela foi esmiuçada. Está tudo totalmente esmigalhado. Os republicanos e assim por diante são iguais corruptos aos outros. Um tão culpado como o outro. Qual partido político pode levantar e falar: você é corrupto, eu não sou? Pois todo o reino, este reino será esmagado. Vou apoiar o quê? O que vai ser destruído ou o que vai ser eterno? Glória a Deus. Porém, há um reino, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Esse permanecerá e reinará para sempre. E a este dou o meu voto. Isso é correto? Daniel viu a rocha cortada nas montanhas e atingiu o mundo político lá no passado. Aleluia. E esmagou em pó triturado assim, como o trigo de uma eira na época do verão. Porém, aquela rocha tornou-se uma grande montanha que estendeu encheu todos os céus e a terra. Isso mesmo. O mundo político está acabado. O mundo político está acabado. Nossa nação está falida. Todas as nações estão falidas. E não aceitam que lhes diga nada. Pode pegar um presidente, qualquer um, pode se levar qualquer um que já veio a este mundo. Vai ele tentar fechar a fábrica de uísque e proibir isso, proibir aquilo. Veja o que aconteceria com ele. Ele seria baleado em 2 horas, depois que ele entrasse ali. Seguramente, ele não pode permanecer nisso. O mundo todo é contra ele. Sim, senhor, você não poderia fazê-lo. Ela está acabada. Ela está invadida. O diabo controla tudo. E será tudo destruído. Glória a Deus. A obra-prima de Deus identificada. O que nós precisamos hoje é de umas verdadeiras, genuínas reuniões de oração, de limpeza, desde o púlpito até o zelador, a casa toda ser limpa, de Deus, surra, refletir a imagem do batedor, o evangelho pregado no poder da ressurreição de Cristo, não um evangelho de conveniências, evangelho de tapinha nas costas, o evangelho de toma lá, dá cá, preferências políticas, isso mesmo. Esse pequeno evangelho social que nós adotamos e damos tapinhas nos ombros desde que nos tornamos esses diáconos,
e aí aqueles presbíteros, alguma outra coisa, ambos por política. Não foi isso exatamente que aconteceu em Niceia, Roma? Nós queremos nos livrar desta bobagem. Metodista, batista, presbiteriano, pentecostais e todos, nós devemos sair disto. Sair da política. Política não pertence à igreja. O Espírito Santo é que deve assumir a direção da igreja e não o voto político de quem quer que seja. Como Deus estabelece a sua igreja? Deus colocou na igreja uns para apóstolos. Não tem apóstolo, confusão. Outros para profetas, não tem profeta, confusão. Outros para doutores, evangelistas e pastores. Não que os homens os introduzam ali por um voto, por uma faculdade. Deus os colocou ali pelo chamado do Espírito Santo. Amém. Reuniões de oração, imposição de mão e permanecendo diante. A respeito do qual eu estou pensando, é que nós estamos ficando demasiadamente no lado da minoria. O povo genuíno que quer crer e quer o poder de Deus. Há demasiadas pessoas introduzidas apenas por um ato social. Bem, este é um bom homem, ele é um ótimo companheiro, ele pode ajudar, tem dinheiro, tem posição, tem isso, tem aquilo. Tudo é interesse. A política é interesse. Aleluia. Tudo é interesse. Verdade. Nós temos boas igrejas. Nós construímos boas igrejas. As melhores igrejas que costumávamos ter. Isso está bem. Não há nada contra isso. Eu gosto de ver a igreja prosperar. Mas, irmão, Aleluia. eu preferiria vê-la prosperar no poder do Senhor do que prosperar nas coisas mundanas, na política. A política do diabo, volte ao Evangelho, volte ao poder de Deus. Amém. Mas veja, o problema é que nós não queremos levar essa surra. Nós não queremos ser corrigidos. Nós sempre estamos certos. Oh, queremos tapinha nas costas. Aleluia. Dores de parto. Glória a Deus. As pessoas têm, a ciência tem rompido no grande laboratório de Deus, até que eles próprios, destruam a si mesmo. Deus não vai destruir ninguém. O ser humano vai destruir a si mesmo. Está destruindo a si mesmo. É verdade. Deus permite, sempre permite a sabedoria destruir a si mesma. Deus não destrói nada. O homem destrói a si mesmo pela sabedoria que ele fez no princípio, tomando a sabedoria de Satanás, ao invés de tomar a palavra de Deus. Agora, ela sabe que deve se entregar. Ela não pode ficar parada. A Rússia, eu creio, que destruiria essa nação hoje se ela pudesse destruir e preservar a si mesmo. Qualquer dessas pequenas nações poderia fazer isso, mas eles têm medo porque eles sabem que este mundo não pode suportar em sua órbita em tais condições. Então o mundo sabe que suas dores de partos são tão grandes que ela tem que se entregar. Aí haverá um novo nascimento à mão. Estou agradecido por isso. Estou cansado disso aqui. Qualquer um sabe que aqui é um lugar de morte,
Aqui é um lugar de tristeza, de todas as espécies de disparidades e demais coisas. Nós sabemos como é. Agora vamos ser portadores, anunciadores, proclamadores para este mundo. Dessas coisas, tudo está em tristeza e morte. Essas são as boas novas do Evangelho. Estou contente que você tenha que se entregar. Estou contente porque a hora está à mão. Como João disse no passado, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Agora, ela deve apodrecer naturalmente, como tenho dito, em ordem para trazer um novo nascimento. Olhe em que ela apodreceu. Observe, meus irmãos, ela está totalmente podre. Sua política e seus sistemas estão mais podres do que podem estar. Não há um osso perfeito nela. Em seu sistema mundial, suas políticas e suas políticas religiosas, e seja o que for, uns dizem: eu sou democrata, eu sou republicano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo. Ora, a coisa toda está completamente estragada. Tem que ser algo para ceder. Ela não pode suportar isso. Você coloca um George Washington, um Abraham Lincoln em cada estado, nesses Estados Unidos, continua, não pode voltar, não pode remir, está além da redenção. Há somente uma coisa que pode ajudá-la. Há somente algo que pode ajudar esta terra, esse sistema. Isto é a vinda do Criador. Amém. Aleluia. Mas tem que ser purificada. Ela deve se entregar antes. Ela está com dores de parto. A gente não sabe o que fazer. Uns olhos daquele lado, os outros olhos daquele lado. E tudo isso, um assusta o outro, um tentando fazer algo ou destruir isto. Isso está tentando contradizer com aquilo e destruir o outro. Até agora, eles têm isso nas mãos de homens pecadores, os quais podem destruir o mundo inteiro em um tempo de 5 minutos. Vê a situação que nós estamos? Então, ela sabe que não pode suportar. As pessoas sabem que ela não pode suportar. O mundo sabe que eles irão para isto irá acontecer, pois Deus disse que irá. Todos os céus e a terra estão sob o fogo. E será uma renovação de cada coisa, da coisa toda. Então um novo mundo poderá nascer. Amém. Deus profetizou isso. Amém. E é isso que nós proclamamos. Glória a Deus. Ela está apodrecendo a terra, o sistema, em todos os seus sistemas. E ela tem que fazer aquilo para apodrecer. Por quê? Foi profetizado. Amém. Tudo está condenado. Não tem como abençoar algo que Deus amaldiçoou. Não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou. Nem amaldiçoar o que Deus abençoou. Está predito, profetizado que tudo será destruído. E nós vamos sair com essas bandeirinhas.
essa é a razão pela qual ela está tão nervosa e a sua face vermelha, e frustrada, e terremotos em todos os lugares, em cima, embaixo, na costa, e o Macaréu, e no Alasca, e sacudindo a costa de cima a baixo, com terremotos e coisas, pessoas escrevendo. Devemos deixá-las? Devemos deixá-la? Vê, eles não sabem o que fazer. O mundo não sabe o que fazer. Não há nenhuma área de segurança, Aleluia. senão uma, e esta é Cristo, a palavra, o Filho de Deus vivo. E há somente uma coisa, que é a área de segurança, e a área de segurança é Ele, Jesus Cristo. Amém. Todos de lá, todos lá fora, perecerão, justamente como Deus disse. É verdade. Todos que estão fora perecerão, como está profetizado. Agora, olhemos no livro dos doutores, se ele está ou não, se ela está ou não nesta condição. O livro dos doutores é a Bíblia, a Sagrada Escritura. E veja se isto tem que acontecer quando a nova era estiver para nascer. Mateus 24, no livro dos doutores, o qual é a Bíblia, e vamos ver o que está profetizado. Quais seriam os seus sintomas? Agora, se o médico conhece os sintomas do nascimento de uma criança, e mais ou menos a hora que a criança queria vem, ele apronta tudo, porque ele sabe que aquela é a hora em que a criança deve nascer. Porque todos os sintomas mostram Aleluia. o rompimento da água, o sangue, e agora, é a hora da criança sair, é a hora da criança nascer. Então ele deixa tudo pronto para isso. E nós olhamos as Escrituras e nós não reconhecemos. Não deixamos tudo pronto? Agora Jesus nos disse exatamente o que tomaria lugar justamente nesta hora. Ele nos disse em Mateus 24 que a igreja verdadeira, e a outra igreja, que seria a igreja natural, a igreja espiritual e a igreja natural, estariam tão juntas, personificadores, que se possível enganaria os próprios escolhidos. Personificadores. As 7 eras da igreja, resumo das eras. A terceira era revelou, pelo espírito de profecia, que a igreja mundana aceitaria ao nicolaísmo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu a partir da bíblica verdade dos anciãos, pastores de rebanhos locais, governando o rebanho por meio da palavra, até chegar aos atos dos nicolaítas, situação na qual o clero se colocou em grau de dignidade um sobre o outro, formas sem nenhum fundamento nas Escrituras. Logo se transformou num sacerdócio que colocava ao clero entre Deus e o homem, concedendo ao clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos os direitos
que Deus lhe havia dado. Isso foi usurpação. Nesta era, chegou a ser uma doutrina. Foi estabelecido na igreja como se fosse a palavra de Deus, na verdade, não sendo. Mas o próprio clero chamava essa doutrina de a palavra de Deus, sendo que na verdade era uma doutrina anticristo. Sendo que o governo humano não é nada menos que política, a igreja chegou a estar misturada na política. Este enredo foi grato a um ditador. Imperador que uniu a política da igreja com a política do Estado. E pela força estabeleceu a falsa igreja. A falsa religião de Satanás. Com a religião verdadeira. E por meio de distintos editos de muitos imperadores, encontramos a falsa igreja revestida de poder do Estado, destruindo a verdadeira vinha mais avidamente. É triste ver o cristão apoiando o que persegue a igreja. É triste ver um cristão apoiando política. Não importa o partido A, B, C, D, seja quem for, esquerda, direita, centro, sei lá que seja mais. Apoiando aquilo que persegue a própria igreja. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava imune destas doutrinas. É triste. Alguns caem nesta cilada. Com isso não quer dizer que a verdadeira vinha haja estabelecido em alguma ocasião as ideias nicolaítas como uma doutrina. A igreja não estava imune, mas ela não adotou essa doutrina. Não adota. Não foi assim. Mas aquele germe de morte continuou sugando a vida da verdadeira vinha, com a esperança de que algum dia caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias, estavam aceitando aquele título como um significado um pouco mais amplo que apenas responsabilidade local. Não existia o entendimento claro de Paulo na igreja deste tempo, porque Paulo havia dito: e glorificaram a Deus em mim. Não importava o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Deus, Amém. de quem emana toda a autoridade. Glória a Deus. Mas o clero estava sempre buscando divina liderança humana, dando assim honra a quem não é devida. Encontramos a igreja verdadeira manchada com humanismo, com o estabelecimento do nicolaísmo, sucessão apostólica, indicação de ministros, votação, etc., seriam somente um passo para que a falsa igreja parasse para o balaísmo. Um ismo levando ao outro. O segundo passo para as profundezas de Satanás. Um desvio leva a um outro maior. Uma mentirinha leva a uma mentira maior. Você conta uma mentira hoje, amanhã
tenta encontrar outra para justificar aquela primeira. E assim vai aumentando. Vai o quê? Para as profundezas de Satanás. É Deus. Amém. Glória a Deus. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Tu és bom, Senhor. Amém. Glória a Deus. Só tu és bom. Aleluia. Grande Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Deu essa libertação. Futuro lar. Agora, dessa forma, como eu disse, quando eu obtive a inspiração, me toca com algo, então eu volto para encontrar a palavra. Agora aqui eu não posso soletrar a palavra, eu não posso pronunciá-la. Mas nisso o Senhor ainda me tem dado um modo. E eu vou e encontro o que a palavra significa. Então eu obtenho isto. Então eu obtenho novamente, os céus e a terra passarão. Agora, esta palavra significa passar de uma forma para outra. Isto não significa aniquilação. Não é a terra ser aniquilada. Como significaria a palavra inglesa passarão? Isto é, aniquilado. Mas a palavra hebreia, ou melhor, grega, a palavra aqui não significa passar, significa passar de uma forma para outra. Olhe, mas passar de uma condição, diz, para outra. Agora observe. Paulo usava, se você deseja ler isso agora, pode anotar para ler depois. Em Tito 3,5, Paulo estava usando esta mesma palavra. Significa regeneração do homem. Aquele homem passou de um pecador para um santo. Não completamente aniquilado. Quando o homem é mudado, ele não é aniquilado, mas ele é uma pessoa mudada. Ele tem sido mudado do que ele era ao que ele é, não aniquilado. Jesus usava a mesma palavra em Mateus 19, 28, não, 28, 19, agora, 19, 28, ele disse a eles: vocês se assentarão comigo no reino de meu Pai, regenerados vocês, vê? Mudando. Quando você é mudado, você usou a mesma palavra, ele usou a mesma palavra quando ele disse do potro: desatai ao potro e o deixai ir. Disse a mesma coisa na ressurreição de Lázaro: desatai-o, mude-o, ele tem estado amarrado, deixai-o ir. O que isto significa? Essa é uma explicação para nós entendermos o texto. Aí ele fala aqui, o que significa isto? Ele está mostrando o significado da palavra. De mudado, não destruído, aniquilado. A terra será livre das garras de Satanás. Glória a Deus. Ela estará livre. Ela estará livre de políticas. Glória a Deus. Ela estará livre de políticas. Ela estará livre de sistemas religiosos, denominacionais, para ser usado pelo reino de Deus e ser estabelecido aqui na terra. Mas, até então, ela está nas mãos de Satanás. E como que ela está nas mãos de Satanás? Políticas. Satanás, o governador da terra, ele próprio. Como que Satanás rege a terra? Política. Política. Satanás, o governador da terra, ele próprio. Ela pertencia a ele, mas agora Cristo a tem redimido. Cristo a tem redimido.
Se nós formos observar o futuro lá, aqui está falando de algo que será. Se nós vamos falar assim, ó, já foi redimido, já estamos no milênio. Tem que entender. Mas aqui o interessante para nós, o que nós estamos olhando é Satanás está regendo a terra por meio da política. Glória a Deus. Mas até então, ela está nas mãos de Satanás, por meio da política. Uma vez, eu era propriedade dele, mas agora não. Glória a Deus. Uma vez, aquela mulherzinha era propriedade dele, Satanás, mas agora não. Vê? Aleluia. Aleluia. Ele vem, Jesus, para soltar a garra de Satanás de vocês. Amém. Amém. Aleluia. Ele soltou as garras de Satanás, as garras do pecado de Satanás que estava sobre minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E agora nós não somos mais de Satanás, somos dele, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós somos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A voz de Deus nesses últimos dias. Glória a Deus. Agora, há uma voz hoje no mundo da política. E essa é uma grande voz. E as pessoas, absolutamente, neste grande dia de política, eles farão. Tudo está mesclado em suas igrejas e tudo. Muitas vezes, que o temos visto recentemente, a voz da política é atualmente mais forte que a voz de Deus nas igrejas. Se a voz de Deus houvesse se mantido viva nas igrejas, eles nunca haveriam cometido esses erros. Porém, a voz da política é muito mais forte na terra hoje que a voz de Deus. Até o ponto em que o povo vendeu a sua primogenitura cristã por uma mistura de popularidade, educação e poder político. Cristão se envolvendo com política está vendendo sua primogenitura, trocando. É uma vergonha ver isto. É uma vergonha ver isso. É uma vergonha ver isso. Mas graças a Deus que a nós nos coube um privilégio. Oh, glória a Deus. Um povo revelado Muito obrigado. que não se mistura com as coisas do mundo. Amém. Não se mistura com política. Amém. Não estamos aqui por posições sociais. Oh. Nós estamos aqui para proclamar as boas novas. Aleluia. Malaquias 4:5, Mateus 17:11, Apocalipse 10:7. Aleluia. A voz da trombeta Aleluia. que prepara, a mensagem que prepara nós para encontrar o Senhor Jesus. Amém. Fora dela, Amém. só há destruição, só há morte. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não seja participante das suas corrupções. Glória a Deus. Glória a Deus. Sistema político, Deus condenou e eu condeno. Amém, Senhor. Nós condenamos. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Domingo estaremos novamente aqui, Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor.